Bom dia pessoal, tudo bem? Vamos corrigir então os exercícios aqui que nós deixamos para que fizessem feitos na última aula. Vamos começar com os exercícios conceituais. A número 1 está assim, ó. Por que a Islândia pode ser considerada um país com problemas sísmicos em potencial? Gente, a Islândia está localizada aqui, ó, mais ou menos, tá? Aqui nós temos o limite da placa sul-americana com a placa europeia, tá? Então, por que a Islândia ela corre potencial risco geológico? Justamente porque ela está próxima de uma dessas duas placas tectônicas, tá? Então, essa é a nossa resposta. Número 2. O que diferencia o clima mediterrâneo dos demais climas? Gente, o clima mediterrâneo ele tem uma característica muito singular. Enquanto a maioria dos climas eles possuem um inverno com menos pluviosidade e um verão bem mais úmido, o clima mediterrâneo é o contrário. A principal característica do clima mediterrâneo é uma inversão em relação ao clima tropical. Enquanto o clima tropical possui verão úmido e inverno seco, o clima mediterrâneo ele vai ter um inverno úmido e um verão seco. Então, a principal diferença do clima mediterrâneo em relação aos demais climas é essa inversão da umidade. Inverno úmido, verão seco. 3. Quais são os 3 biomas predominantes na Europa? Bioma, quando a gente fala de bioma, a gente está falando de vegetação. Os 3 biomas que são mais predominantes no território europeu são, na ordem, tundra, taiga, que também pode ser chamada de floresta de coníferas, e floresta temperada. 4. Qual a relação entre a utilização dos recursos hídricos no norte e no sul da Europa? Eu quero que vocês observem esse mapinha aqui, ó, da questão 2, eu vou mostrar para vocês. Aqui no norte da Europa, onde eu estou com a setinha aqui, ó, nós temos os climas mais frios. Nós temos uma maior quantidade de recursos hídricos nessa região, uma disponibilidade de água. E até porque também, por habitante, nós vamos ter uma maior quantidade de água, porque nós temos menos pessoas ali. No entanto, grande parte dessa água está congelada, então é uma água de difícil acesso. Quando você vem mais para a região sul aqui, ó, principalmente próximo ao Mediterrâneo, você tem uma menor quantidade de água, tá? Nesses países famosos, Alemanha, Itália, França, Portugal, Espanha, nós temos uma menor quantidade de água se comparada com a região norte da Europa, e o que ainda contribui para a gente ter uma dificuldade ainda maior do acesso à água é porque é uma região com grande densidade demográfica, tá? E aí utiliza-se muita água para a questão da irrigação, da agricultura, tá? Utiliza muita água para a questão do turismo, e aí a principal diferença é a disponibilidade de água na região norte é maior, mas tem um difícil acesso, por conta principalmente da água congelada. E na região sul você tem menos água, mas você tem mais pessoas para consumir, porque a densidade demográfica é maior. Isso vai fazer com que a água na região sul tenha um preço muito mais elevado. Tá? Número 5. Qual tem sido a postura atual da Europa em relação à questão ambiental? Gente, a Europa, historicamente, é um país que... é um continente poluidor. A Revolução Industrial aconteceu ali e os índices de concentração, por exemplo, de gás carbônico na atmosfera, que contribui para o aquecimento global, ali são intensos. Tá? Por conta disso, desde o final do século XX, a União Europeia tem mantido uma postura ambiental onde os seus cidadãos praticam o desenvolvimento sustentável. O que é o desenvolvimento sustentável? É você utilizar os recursos da natureza de maneira consciente, pensando que da mesma forma que você utiliza, as gerações futuras também terão necessidade de utilizar esses recursos, ok? Então, a postura da Europa hoje em relação à questão ambiental é a questão de preservar, de conservar esses recursos da melhor forma possível, pensando sempre nas gerações futuras, ok? Agora, vamos corrigir aqui os exercícios contextualizados, tá? Vamos ler aqui, ó. Leia os textos. Texto 1. Em países como Bélgica, França e Portugal, a temperatura chegou à casa dos 40 graus Celsius e a população precisou buscar maneiras de se refrescar. Parques, especialmente aqueles com fontes, têm sido o destino de muitos moradores. Há idosos e crianças
a idosos e crianças tem sido recomendado não sair às ruas nos horários de calor mais intenso para evitar problemas de saúde. Texto 2. A onda de frio na Europa já matou 28 pessoas. A nevasca que atinge o Reino Unido, a Lituânia, suspendeu milhares de voos e prejudicou as viagens de trens. Estradas estão bloqueadas. Na Polônia, os termômetros chegaram a registrar menos 33 graus. O tipo climático no qual tradicionalmente se verifica essa grande variação de temperatura entre as estações do ano é o... Gente, aqui está falando de amplitude térmica. Então, você está identificando aqui que existe uma amplitude térmica, ou seja, uma diferença entre a máxima e a mínima dentre as estações do ano de 73 graus Celsius. Por quê? Porque nós chegamos na máxima de 40 e na mínima de menos 33. Que tipo climático que tem essa amplitude térmica, ou seja, essa diferença de temperatura tão acentuada? É o equatorial? O equatorial nem existe na Europa, para começar, e ali está citando no continente europeu. O clima equatorial, como o próprio nome diz, é um clima que fica próximo às regiões equatoriais do planeta. E a principal característica é a baixa amplitude térmica, ou seja, é muito quente e úmido o ano inteiro. É o clima que, por exemplo, ocorre lá em Manaus. Se você for lá em Manaus hoje, nós estamos, por exemplo, no outono, e você for lá no verão e dezembro, é a mesma coisa. Não tem diferença. Então, não pode ser o equatorial. O tropical, que é o nosso clima, nós temos uma amplitude térmica relacionada às estações do ano que não é tão significativa. Nós temos um verão quente e um inverno que não é tão frio, então também não pode ser. Semiárido é seco o ano todo e quente, então você não pode considerar esse. O polar é frio o ano todo, a amplitude térmica não é significativa nos meses de verão e inverno, até porque parece que só tem inverno no clima polar. A nossa resposta é o clima temperado. O clima temperado, como o próprio nome diz, fica nas zonas climáticas temperadas. A principal característica das zonas climáticas temperadas é que possui estações do ano realmente bem definidas. Se você analisar, por exemplo, a situação do Brasil, que está numa região tropical, nós não temos as 4 estações do ano bem definidas. Tá? Nós não temos em todas as regiões brasileiras um outono com folhas caindo, uma primavera com árvores floridas, nós não temos um inverno com neve ou então geada intensa e nem temos um verão que se diferencia muito de uma área para outra. Tá? Então, o clima que possui a maior amplitude térmica do planeta é o clima temperado, que é um dos climas predominantes no continente europeu. Tá? Então, na Europa, quando fala Europa, a gente pensa assim, é frio, neve, realmente. Isso é uma característica do inverno europeu. No entanto, o verão é muito quente, é mais quente que o verão brasileiro. 2. Acesso das populações à rede de água potável. Isso em 2002, né? E aí você vê o percentual de acesso aí. Quando está cinza é menos de 50%. Quando está esse amarelo clarinho aqui é de 50% a 75%. Quando está a cor abóbora aqui, mostarda, que é a situação do Brasil aqui de 76% a 90%. E nos países desenvolvidos e alguns países subdesenvolvidos como o México, a Colômbia, de 91% a 100%. Tá? O acesso das populações à água potável é um dos indicativos do nível de desenvolvimento e das condições de vida das sociedades no mundo contemporâneo. A associação adequada entre o espaço geográfico e 2 fatores que influenciam o percentual de acesso de sua população à água potável estão corretamente indicadas em. Então, se você vai ter que relacionar, observando aqui a legenda do mapinha, o que justifica o acesso à água potável de acordo com a percentagem naquela área. Então vamos ver, Austrália. A Austrália está aqui, ó, de 91% a 100%. E aqui está falando o seguinte, ó, Austrália, alta renda per capita e regularidade do regime de chuvas. Então é o seguinte, a Austrália tem uma alta renda per capita, isso está correto. Mas na Austrália não existe uma regularidade do regime de chuvas. A Austrália, na verdade, principalmente essa parte aqui central, é um grande deserto. Então eu não posso relacionar o acesso da água potável à Austrália com a regularidade de chuvas. Está errado. Ali predomina o clima desértico e semiárido. Então a gente já sabe que esses 2 tipos de clima não existe regularidade de índices pluviométricos. África Central. A África Central é essa aqui, ó, onde nós temos menos de 50% e de 50% a 75% predominando. África Central, elevada mortalidade, insuficiência da bacia hidrográfica.
A elevada mortalidade é uma realidade que nós temos ali na África Central. No entanto, não existe uma relação entre elevada mortalidade e o consumo de água, tá? Outra coisa aqui, fala que existe insuficiência da bacia hidrográfica. Não. Essa parte aqui, ó, da África Central, nela nós temos a bacia do rio Nilo, passando nessa região aqui, nós temos o rio Níger e a bacia também do Congo. Então, o que não falta nessa região ali é a água disponível. Então, isso não pode ser. Letra C, América do Norte aqui, ó, México, Estados Unidos e Canadá. Política de inclusão social, erradicação de agentes poluentes. Existem realmente políticas de inclusão social nesses países para que as pessoas possam ter um nível de aquisição maior de bens e serviços. No entanto, não existe nessa região aí erradicação de agentes poluentes. Tanto que o Nordeste dos Estados Unidos é a região do planeta que mais polui, principalmente na indústria, tá? Então a nossa resposta vai ser a Europa Ocidental. Essa Europa aqui, ó, daqui para cá, onde nós temos países como Portugal, Espanha, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Grécia. Então, por que será que nessa área do planeta nós temos uma grande parte da população tendo acesso à água potável? Aí está assim, ó, Europa Ocidental, estabilidade demográfica. O que é estabilidade demográfica? Isso quer dizer que na Europa Ocidental nós não temos uma taxa de natalidade elevada e nem um crescimento da população significativo, tá? E a qualidade dos sistemas de saneamento básico. Ou seja, se você tem estabilidade demográfica, ou seja, não aumenta muito a demanda por água, e você tem países que têm um saneamento básico de qualidade e com grande acesso por parte da população, fatalmente você vai ter um grande número de pessoas que têm acesso à água potável. Então, essa é a nossa resposta, é a letra D. Tá? Vamos para o exercício 3. O exercício 3, você observa aí que tem dois textos. Tá? Um texto é para você ler palavras e o outro texto, no caso, mais do que palavras, é um texto visual. Tá? Porque existe a leitura de letras, como você já viu na língua portuguesa, como tem a leitura de imagens. Então vamos lá. Aí tá assim, ó. Já chegou a 250 o número de mortes causadas por um terremoto na Itália, de magnitude 6,2 na escala Richter, que sacudiu o centro do país. Uma das regiões mais afetadas, além de Accumoli, foi o povoado de Amatrice, que fica numa área montanhosa e pouco povoada, com cerca de 2.600 habitantes. O sismo ocorreu às 3h36 da madrugada no horário local, com hipocentro a 4 km de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitora a atividade sísmica mundial. O sismo foi seguido de dezenas de réplicas de 5,5 e 4,6 e 4,3 graus. A Defesa Civil italiana qualificou o tremor como severo. Aí tem uma imagem aqui relacionada a esse exercício. Vamos ver aqui, ó. Terremoto principal e réplicas na Itália Central de 24 de agosto. Aí você vai vendo aí. Embora o evento tectônico retratado tenha sido grave, não pode ser encarado como uma surpresa para essa sociedade, já que o país está localizado sobre... Por que lá na Itália é tão comum ter terremoto que a população já nem assusta mais? Sabe que é um evento perigoso, que a gente tem que estar preparado, a sociedade tem que estar preparada para a ocorrência dele, mas isso já é muito comum na Itália. Por que é muito comum na Itália? Por conta do relevo antigo e instável? Isso aqui está errado, porque se o relevo é antigo, ele é estável. Quanto mais antigo um terreno, menor a chance de haver terremotos nele. Tá? B. Áreas sujeitas a tsunamis? Não. O tsunami não coordena a ocorrência de terremoto. Pelo contrário, é o terremoto que provoca o tsunami. Tá? E o tsunami na região da Itália é muito raro. C. Encontro de placas tectônicas? Sim, essa é a nossa resposta. Como nós já vimos, os terremotos e o vulcanismo eles só ocorrem em áreas onde nós temos um encontro de placas. E a Itália fica numa região onde nós temos esses encontros. Tá? E a letra D, regiões de tectonismo divergente. Tectonismo divergente está falando que as placas elas se encontram fazendo esse movimento, ó, divergindo, se afastando. E isso está errado. Ali na região da Itália ocorre um movimento convergente de placas, não divergente. Então a nossa resposta é a letra C. Número 4. Assinale a alternativa com a vegetação que aparece nas altas latitudes
com curtos verões na Europa. Gente, nas altas latitudes da Europa, ou seja, acima do Círculo Polar Ártico, o tipo de vegetação que mais predomina, aliás, que predomina é a vegetação de tundra, que é aquela vegetação rasteirinha. Não existem árvores nessa região, só gramíneas. Então, nossa resposta é a letra C. 5. Do ponto de vista geopolítico, a Guerra Fria dividiu a Europa em dois blocos. Essa divisão propiciou a formação de alianças antagônicas de caráter militar, como a OTAN, que aglutinava os países do bloco ocidental, e o Pacto de Varsóvia, que concentrava os do bloco oriental. É importante destacar que na formação da OTAN estão presentes, além dos países do oeste europeu, os Estados Unidos e o Canadá. Essa divisão histórica atingiu igualmente os âmbitos político e econômico, que se refletia pela opção entre os modelos capitalista e socialista. Essa divisão europeia ficou conhecida como... Gente, como o texto falou aqui, durante a Guerra Fria existiu uma divisão no continente europeu entre a Europa Ocidental, que apoiava o capitalismo, e a Europa Oriental, que apoiava o socialismo. Tá? E aí, ao longo dessa divisão, houve a criação de alianças militares, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Tá? E aí, no espaço geográfico europeu, ficou essa segregação, ficou essa divisão. E mundialmente, essa divisão entre a parte leste socialista e a parte oeste capitalista do continente europeu durante a Guerra Fria ficou conhecida como letra A, cortina de ferro. Tá? O Muro de Berlim não fez a divisão de Europa, fez a divisão, como o próprio nome fala, da capital da Alemanha, Berlim. A União Europeia não é uma divisão que ocorre no continente europeu, é um bloco econômico do continente. Tá? E a Convenção de Ramsar não tem nada a ver com essa questão europeia aqui, então a nossa resposta é a letra A, cortina de ferro. Agora nós vamos preencher o relembrando aqui. Vamos lá. Vamos preencher o relembrando. O quadro natural da Europa. Aí tá assim, ó. Rios. Aqui, gente, tá pedindo para você preencher aqui com... Nós temos 3 rios aqui, ó. Reno, Volga, que são os mais importantes, e tem um terceiro aqui que está entre os 3 mais importantes. Qual que é o terceiro rio mais importante da Europa, junto com Reno e Volga? É o rio Danúbio, tá? Você vai escrever aqui Danúbio. Agora aqui, ó, estepes e floresta temperada. O que são isso? São tipos de vegetação. Se você não colocar vegetação, você pode colocar biomas, ok? E aí, gente, aqui a floresta temperada, aqui você tem as estepes. Qual que é o outro tipo de vegetação que predomina muito ali na Europa? Você pode colocar taiga. Se você não quiser colocar taiga, você pode colocar floresta de coníferas, que são sinônimos, tá? Agora os climas predominantes aqui. Você tem o Mediterrâneo, o frio de montanha. Aqui você pode colocar o polar, que fica muito no extremo norte da Europa. E aqui você pode colocar o clima que predomina ali, que é o clima temperado. Ok? Então, gente, um grande abraço e até a nossa próxima aula.